crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Sandra e eu estou aqui para nós começarmos a nossa videoaula de hoje da etapa 1. Vamos lá? Nós estamos na semana 19 e hoje nós vamos fazer a aula número 4. Que delícia, né? E para começar, você pega aí o seu calendário, porque nós vamos descobrir juntos que dia é hoje, tá bom? Enquanto você pega o seu calendário, a professora Sandra vai passar o álcool em gel nas mãos, né, crianças? Porque nós já aprendemos que isso é muito importante para evitar doenças, né? Porque ele mata os vírus, as bactérias, os germes, né? Que podem estar na nossa mãozinha e a gente nem vê, né? E também lembrando a vocês que vocês devem lavar as mãozinhas várias vezes ao dia com água e sabão. Lavar as mãos com água e sabão. Porque a água e o sabão, assim como o álcool em gel, mata todos os vírus e bactérias, tá bom? E aqui ninguém quer ficar doente, nem aí, não é verdade? Muito bem. E sempre que você precisar sair de casa, não esqueça de usar a máscara. Sempre que você sair de casa, porque a máscara funciona como um escudo protetor, né? Ela tem que estar colocada direitinho, encaixada no seu narizinho, na sua boquinha, né? Porque assim ela te protege também. Ensina todo mundo aí na sua casa, tá bom? Principalmente, né? Se você já vai ter escalas presenciais na sua escola, né? É muito importante esses hábitos de higiene pessoal, não é mesmo? E lembrando do distanciamento físico, é muito importante nós não ficarmos pertinho das pessoas à nossa volta, né? Você precisa estar com pelo menos os seus 2 bracinhos abertos assim, ó. Já dá uma distância boa das pessoas, dos amiguinhos, né? Da professora. Vamos fazer a nossa parte, vamos nos cuidar, né? Porque a gente é muito esperto e inteligente e ninguém quer saber de vírus e bactérias. Coronavírus, né? Muito bem, pegaram o calendário? Então vamos juntos, vamos lá? Estamos no ano de 2021, estamos no mês de julho. Julho é o mês 7, né? Nós já sabemos que o ano completo tem 12 meses, né? E nós já estamos no mês 7, quase terminando o mês 7, não é? Vamos agora fazer a leitura apontada dos dias do mês. Primeiro a professora vai ler os dias que já passaram, que nós já circulamos, porque aí a gente vai saber onde a gente parou e qual é o dia de hoje, tá bom? Vamos juntos? Leia em voz alta aí, para a pessoa que te ajuda a escutar, combinado? Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Nossa, crianças, olha, nós paramos no dia 28, quase acabando o mês, né? Então, hoje é dia 29, o 2 e o 9. Vamos subir aqui, ó, pra gente descobrir que dia da semana é hoje. Hoje é quinta-feira. Muito bem, como passa rápido, né? Já estamos quase encerrando a primeira semana do nosso retorno do recesso escolar, né? Muito bem, então, hoje é dia 29 e hoje é quinta-feira. Vamos circular? Pega aí o seu calendário. Isso é uma coisa que você consegue fazer sozinho, tá bom? Cada um vai circular o dia de hoje no calendário. Hoje é dia 29, o 2 e o 9. Circularam? Muito bem. E hoje é quinta-feira. Lembrando, né, crianças, que se você não estiver
fazendo essa aula no mesmo dia que a professora Sandra, não tem problema, tá? Você pede para o adulto que te ajuda mostrar para você o dia que vocês estão fazendo essa videoaula e você vai circular corretamente, tá bom? Muito bem, agora nós vamos fazer a leitura do nosso querido amigo alfabeto. Eu fico muito feliz de saber que vocês gostam muito, né, de fazer a leitura apontada do alfabeto. As professoras têm me contado, né, as mamães também, que vocês fazem junto comigo a leitura em voz alta, acompanhando certinho. Então vamos começar? Você lê alto aí, onde quer que você esteja, e eu vou mostrando aqui, tá bom? Vamos juntos? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Muito bem! Repetiram comigo? Parabéns! Tem que prestar atenção, né? Em cada letrinha, no som que cada letrinha faz, tá bom? Quando a gente fala ela, tem que prestar atenção em tudo isso, combinado? E agora eu quero ver quem é que prestou atenção mesmo, tá bom? Responde para a professora Sandra. Qual é o nome dessa letra, crianças? Fala mais alto, que eu não escutei. Muito bem, a letra B. Qual é o nome dessa letra aqui, crianças? Muito bem, a letra M. Qual é o nome dessa letra aqui, crianças? Muito bem, essa é a letra P. E agora responde para mim como se chama a cor dessas últimas letras que a professora Sandra perguntou o nome para você. Que cor é essa, crianças? Muito bem, é a cor verde. Muito bem, eu fico orgulhosa de vocês, viu? Parabéns. Muito bem, e agora vamos continuar. Nós vamos ter um momento musical. Vocês gostam de cantar, né? Eu também gosto muito de cantar. Quem canta se alegra, fica mais feliz, fica mais animado, o nosso dia começa melhor, né? Muito bem, então nós vamos cantar a música da Raposa Gulosa, tá bom? E aí você vai fazer gestos e mímicas junto com a professora Sandra, tá bom? Eu vou cantando a música, você vai fazendo gestos junto comigo, tá? Combinado? Então você fica em pé aí, onde você está, tá bom? Se você está na escola, fica em pé do lado da sua carteira. Nós vamos cantar a música da Raposa Gulosa, tá bom? Vamos lá? E aí você faz o gesto comigo, se você está em casa também, tá bom? Então vamos lá? Era uma raposa gulosa que comia capim. De tanto comer capim, sua barriga ficou assim. Põe a mão na barriga. Assim, assim, assim. Assim, assim, assim. Era uma raposa gulosa que comia capim. De tanto comer capim, suas pernas ficaram assim. Assim, assim, assim. Assim, assim, assim. Era uma raposa gulosa que comia capim. De tanto comer capim, seus bracinhos ficaram assim. Assim, assim, assim. Assim, assim, assim. Era uma raposa gulosa que comia capim. De tanto comer capim, suas bochechas ficaram assim. Assim, assim, assim. Assim, assim, assim. Era uma raposa gulosa que comia capim. De tanto comer capim, sua bundinha ficou assim. Assim, assim, assim. Assim, assim, assim. Era uma raposa gulosa que comia capim. De tanto comer capim, o seu nariz ficou assim. Assim, assim, assim.
Assim, assim, assim. Olha, igual o nariz do Pinóquio, né? Muito bem! É, raposa gulosa, né? Cantaram comigo? Fizeram gestos? Muito bem, é bom, né? Que a gente vai colocando a mão nas partes do corpo, né? E vamos cantando. Muito bem. Agora, nós vamos falar sobre a nossa experiência de hoje. Que delícia! Olha que legal. A nossa experiência de hoje é a marionete da raposa. Vocês se lembram, né, crianças? Que na história, né, que a gente está trabalhando essa semana, né? Da história do caso do bolinho, dos animais da história, a raposa foi a mais ágil, ardilosa e esperta, né? Ela enganou o bolinho, que ficava cantando, né, e fugia, e ela enganou o bolinho e nhaque, comeu o bolinho numa bocada só, sem mastigar, porque ela era gulosa, né? É feio engolir sem mastigar, não é verdade? A gente sabe muito bem que a gente tem que mastigar muito bem os alimentos antes de comer. Mas essa raposa era tão gulosa que ela engoliu o bolinho numa bocada só. E hoje nós vamos aprender a fazer a marionete da raposa, né? Nós já fizemos, eu já fiz o fantoche, né? Que a gente fez o fantoche do bolinho. Eu fiz um fantoche da raposa para fazer o reconto da história para cantar. Mas a marionete, ó, ela é muito mais legal do que o fantoche, sabia? Porque a marionete, a gente mexe os braços, a gente mexe as pernas, né? A marionete é muito mais divertida. E eu vou ensinar você hoje a fazer a marionete da raposa. Vamos ver como é que vai ser essa experiência? Vamos juntos? Então, para começar, vocês vão fazer a roda de conversa e farão um reconto coletivo da história do caso do bolinho, tá bom? Então, presta atenção, porque isso é muito importante, tá? Conversando a gente se entende e aprende muita coisa legal, não é mesmo? Vocês podem começar na roda de conversa perguntando assim, o adulto mediador: quem se lembra da história, o caso do bolinho? A vovó fez um bolinho e colocou na janela para esfriar. Então, você vai fazer a introdução para elas começarem a recontar, né? E aí, um conta uma parte, outro conta outra parte, né? Eles vão fazer o reconto coletivo nessa roda de conversa. Após o reconto da história, faça algumas perguntas, né? Por exemplo, perguntas como: onde a vovó colocou o bolinho para esfriar? Então aí vocês vão esperar que a criança responda, né? Que elas vão adivinhar, vão se lembrar onde é que a vovó pôs o bolinho para esfriar. Aí depois que elas responderem, aí você apresenta a palavra janela, né? Olha, na janela, muito bem. Vamos supor que o Pedro adivinhou e falou janela. Então você fala, muito bem, Pedro, janela. A vovó pôs o bolinho para esfriar na janela. Olha aqui, janela. Janela é uma palavra, né, que tem, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. E qual é a primeira letra da palavra janela? J. Aí você aproveita, né, os questionamentos para ver se a criança se lembra, entendeu realmente a história e aproveita para apresentar para ela as palavras, né? As palavras novas que aparecem nessa história. Aproveite esse momento, né, para também trabalhar, apresentar as palavras, né? Qual é a primeira letra, né, da palavra janela? O J, né? Muito bem. Aí você pode perguntar também. São sugestões de perguntas. É claro que o adulto mediador pode fazer as perguntas que quiser. São sugestões. O que o bolinho fazia para não o comerem? O que ele fazia para ninguém comer ele, né? O que ele fazia? Aí, espere as crianças falarem, né? Até que alguma acerte e responda. O bolinho cantava! Muito bem! Olha aí, ele cantava, né, crianças? Aí, vamos supor que a Ana Júlia falou cantava. Muito bem, Ana Júlia! Você acertou, o bolinho canta!
cantava. Olha, a palavra cantava começa com que letra? Começa com a letra C. Quantas letras tem a palavra cantava? Uma, aí as crianças contam junto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras. Muito bem. Qual é a última letra da palavra cantava? Alguém vai responder, é a letra A. Então você vai aproveitar para fazer esses questionamentos e também apresentar palavras novas para as crianças, tá bom? Aí você pode perguntar também, por exemplo, qual o primeiro animal que o Bolinho encontrou pelo caminho? Aí deixa as crianças responderem, até que alguma responda que foi a lebre. Muito bem, Mariana. Vamos supor que foi a Mariana. Muito bem, Mariana. Lebre. Foi a lebre. Lebre começa com que letra, crianças? Aí elas vão falando, né? A letra L. E quantas letras tem a palavra lebre? 1, 2, 3, 4, 5. E aí você vai trabalhando isso, né? De uma maneira que você vai estar relembrando fatos da história, né? E ao mesmo tempo trabalhando palavras novas da história. Um exemplo de outra pergunta. Quem conseguiu comer o bolinho? Quem comeu o bolinho, crianças, nessa história? Aí ouça as respostas, deixa elas falarem até que alguém responda que foi a raposa. Muito bem, Pedro, foi a raposa. Faz de conta que foi o Pedro que acertou. Pedro, raposa tem quantas letras? Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muito bem, raposa tem 6 letras. E qual é a primeira letra, a letra inicial da palavra raposa? Aí eles vão falar, né? A letra R, né? Muito bem, e assim sucessivamente, né? E você vai aproveitar esse momento para enriquecer o vocabulário das crianças, né? Para apresentar palavras novas da história e ao mesmo tempo relembrar os fatos que ocorreram na história. Muito bem, e agora nós vamos fazer a confecção da lista com os nomes dos personagens da história, tá? Então, nesse momento, você vai relembrar com a criança, né? Olha, então a gente se lembra, né, que na história tinha o vovô, tinha a vovó. Quem mais que aparece? Quem são os personagens da história? Primeiro você vai relembrar na oralidade, né? Você deixa as crianças responderem. A criança vai ditar os nomes dos personagens e o adulto escreve, tá bom? Então o adulto vai ser o escriba dessa lista, porém não é para você entregar a lista pronta, né? Já digitar as palavras, ou mesmo escrever as palavras, né? Os nomes dos personagens, sem a criança estar observando, você escrever, né? Porque aí ela vai aprender a direção da escrita, ela vai aprender como é que você escreve cada letra. Então é muito importante construir essa lista junto com a criança, tá bom? Se você estiver em casa, pode colocar o papel aí no chão e você vai escrevendo e a criança junto olhando e ela ditando as palavras, os personagens e o adulto escrevendo. Lembrando que o registro da escrita deve ser realizado com letras maiúsculas de imprensa, forma bastão. Então, nós não podemos nos esquecer que na educação infantil, né, nós apresentamos as letras para as crianças em letra maiúscula de forma, tá bom? Porque assim elas não se confundem. As outras formas de escrita nós vamos apresentar mais pra frente, elas vão aprender mais pra frente, né? Então nós precisamos ter esse cuidado. Sempre que o adulto for escriba, letra maiúscula de imprensa. Tá? Então vamos lá? Vamos confeccionar essa lista. Eu vou mostrar pra vocês como é que é pra ser feito, tá bom? Vamos juntos? Então, olha, você vai pegar o papel que você tiver aí disponível, né? E você vai escrever com a criança observando. Ela dita para você e você escreve, tá bom? Então, olha, eu já escrevi lista, personagens. Aí já coloquei lá. Então, primeiro vamos supor que a criança falou que foi o vovô. Depois a vovó. E agora eu vou continuar preenchendo os personagens da história, tá bom? Só quis mostrar que você vai construir e escrever junto com a criança.
Olha, aí a lista fica completa, né? Então, nós temos o vovô, a vovó, aí vocês vão fazer a leitura apontada com a criança. Vovô, aí a criança repete. Vovó, bolinho, a lebre, lobo, raposa. Muito bem, então já temos a lista dos personagens da história do Caso do Bolinho. Agora vamos expor essa lista ao alcance das crianças. Vamos lá? Agora eu vou dar uma sugestão, uma dica também muito importante para ajudar na compreensão, né, das crianças, da construção de cada palavra, né? Sempre que a gente trabalha palavras novas, né, listas de palavras, é muito interessante a gente usar também a escrita com alfabeto móvel, né? Então você fez a lista, está exposta ao alcance da criança. Agora você vai disponibilizar o alfabeto móvel. Pode ser aquele também que nós fizemos com papelão, tá bom? Você vai usar ele agora. E aí você vai propor que a criança construa, né, a lista dos personagens da história utilizando as letras móveis. Lembrando que ao construir e montar as palavras, as crianças poderão observar a lista exposta para possíveis dúvidas. Então é importante que você disponibilize as letras móveis num lugar próximo onde a lista está exposta. Por quê? Porque se a criança achar que é necessário tirar alguma dúvida quanto a uma letrinha ou outra, né, da escrita de cada nome dos personagens, ela pode olhar sim e tirar as dúvidas que ela tiver, tá bom? Então você disponibilize o alfabeto móvel numa mesa ou no chão próximo à lista exposta, a lista escrita que você escreveu junto com ela está exposta, tá bom? Muito bem. E aí, ao terminar a construção dos nomes dos personagens, elas farão a leitura, né? Então, terminou de escrever com o alfabeto móvel a lista, né? Cada personagem, né, um embaixo do outro, como a gente faz a lista. Aí vocês vão fazer com elas, vai propor a leitura apontada. Você vai mostrando e ela vai lendo com você o nome dos personagens construído com o alfabeto móvel, tá bom? Então aí, construímos, né, vocês vão construir junto com as crianças a lista, né, olha aqui, formando os nomes dos personagens da história. Então, depois que vocês construírem com as crianças vão tentar construir as palavras sozinhas, né? Com os nomes dos personagens. Você pode, para facilitar, deixar, por exemplo, olha, vovô. Então, você dá as letras misturadas da palavra vovô. E aí, a criança vai facilmente identificar a ordem, né? E vai escrever, construir a palavra vovô, tá bom? E assim sucessivamente. Você pode, ao invés de dar tudo misturado, você pode dar por palavra, né? As letras de cada palavra misturadas. E por último, a leitura apontada. Então, nós vamos ler vovô, vovó, bolinho, lebre, lobo, raposa. E você vai mostrando e a criança vai lendo, fazendo a leitura apontada com você, tá bom? Se for preciso, né, ela pode sim olhar na lista, né, que já tá fixada ao alcance dela, alguma dúvida que ela tiver de alguma palavra, né, de algum nome de personagem, tá bom? Então, vamos fazer. E agora nós vamos para a confecção da marionete da raposa. Vamos ver como é que vai ser isso? Que legal, né? Para a marionete da raposa, nós vamos precisar desses materiais necessários. Olha, papel ou tinta guache na cor laranja. Se você não tiver tinta guache, não tiver tinta laranja, você pode usar qualquer pedaço de papel que você tiver aí da cor laranja. Papel branco e preto. São pedaços de papel, tá? Qualquer papel branco e preto que você tiver. Aí, se você não tiver o papel preto, você pode substituir e fazer o desenho com a canetinha, não tem problema. Folha impressa da página 14. Então, nessa sequência de materiais que vocês receberam, nas atividades impressas, na página 14 você vai utilizar ela agora. Cola e tesoura.
canetinha preta, tachinhas, corda ou barbante, tampinhas de garrafa, fio de nylon ou aqui pode ser aquela linha de pescar mesmo. 2 varas de madeira, tá bom? Aqui, se você não tiver varetas de madeira, pode ser pedacinhos de galho. Se você não tiver, pode ser 2 varetinhas daquele palito de churrasco, também dá certo, tá bom? Então, agora você vai pegar os materiais necessários, eu vou pegar também e eu vou ensinar vocês como fazer a marionete da raposa. Vamos lá? Então, lembrando, né, que você vai precisar do rolinho, um rolinho de papel higiênico, papel ou tinta. Se você tiver tinta laranja, você pode usar, a criança pode pintar com o dedinho. Eu vou usar um pedaço de papel laranja, papel branco e um pedaço de papel preto, tá bom? Cola, canetinha, né, tesoura, 2 tampinhas de garrafa PET, de preferência, se você tiver, as 2 na mesma cor, tá? Eu tinha laranja, eu fiz, mas pode ser 2 vermelhas, na cor que você tiver aí. De preferência, as 2 na mesma cor. E a linha de pescar ou a linha de nylon transparente. E também o pedaço de barbante, né? Eu vou usar barbante, porque eu tenho esse barbante aqui. Então, o barbante que você tiver aí, tá bom? Então, lembrando, né, que você vai precisar dessa folha que está junto aí no material impresso, tá bom? Porque aqui você vai ter para recortar e pintar, né? Tanto a carinha da raposa, o rabinho, a cauda, né? E você vai ter as mãozinhas, você vai ter como montar as partes que faltam, tá bom? Então, você vai precisar dessa folha também. Para começar, nós vamos encapar, ó, você vai encapar, eu vou explicar de uma maneira como eu fiz o meu, porque eu já fiz um modelo aqui, porque a gente tem que fazer para adiantar, né? Porque eu não tenho o tempo que eu gostaria para explicar nos mínimos detalhes. Então, ó, eu recortei, né, um pedaço de papel laranja, no tamanho que eu consigo encapar todo o rolinho. Aí você vai passar, né, você vai passar cola no rolinho e você vai encapar esse rolinho certinho com papel laranja. Aí eu vou te dar uma dica que é interessante você passar cola. Se você for fazer como eu com papel, passe cola aqui no meio também, porque nós vamos precisar recortar o furinho dos braços e das perninhas, né? Então é interessante que seja todo colado. Então você vai, olha, encapar, né, o seu rolinho com a folha laranja. Se você for usar a cola, então a tinta guache, aí você dá para a criança, né, num pratinho e ela pode pintar com o dedinho mesmo, tá bom? Então fica assim, ó, o rolinho todo laranja, né, que vai ser o corpo da raposa. Aí depois você vai marcar, eu marquei com um dedo mesmo, ó, mais ou menos a referência é um dedo seu. Então você vai marcar um dedo em cima e um dedo embaixo, para você ter uma noção de onde você vai furar. Então, ó, um dedo em cima, um dedo embaixo, para você saber onde você vai furar o buraquinho de passar o barbante para o braço e a perna. E aí você dá uma amassadinha e faz a mesma coisa do outro lado, tá bom? Ó, você marca um dedo em cima, um dedo embaixo, para você saber certinho onde você vai furar os bracinhos e as perninhas. Por isso que você amassa para ficar certinho um do lado do outro, tá bom? Assim, muito bem. Então, já está marcado. Agora, para fazer o furinho, então eu vou te dar a dica assim, olha. Ele já está marcado, esse aqui, tá vendo? Ó, já está colado, porque eu colei antes. E aí, você vai apertar assim, tá vendo? E aí, você vai recortar como se fosse um triângulo pequenininho aqui no lugar que você marcou o furinho onde você vai passar o barbante, tá vendo, ó? E a mesma coisa no espaço onde você vai passar o barbante para fazer a perninha. Então, se você recortar como triângulos pequenininho, ó, dá certinho o espaço para você encaixar o barbante, tá bom? Então, você faz isso nos 2 lados, ó, porque serão 2 pernas e 2 braços, né? Então, você vai... Por isso que você tem que dar uma achatadinha
no rolinho de papel higiênico, tá bom? Que sobra o espaço certinho, olha, pra você passar o barbante. Aí, eu vou passar o barbante, tá vendo, ó? Você vai passar o barbante de um lado pro outro, onde vai ser o de cima um pouco mais curto, porque ele vai ser os braços, né? Então, eu vou pegar uma régua só pra vocês terem uma noção do tamanho, tá? Então, ó, vamos supor que em cima o barbante teve 20 centímetros, né? Que vai ficar 10 centímetros de cada lado o bracinho. E embaixo, aí já foi um pouco mais comprido, porque as pernas vão balançar, né? Então, embaixo você pode aproximadamente colocar 30 centímetros, 15 centímetros de cada lado, tá bom? Para as pernas balançarem. Aí, você vai precisar, então já passei, olha, o barbante, onde vai ser os braços e onde vai ser as pernas. Aí, você vai furar, fazer um furinho no meio das tampinhas, tá vendo? Ó, um furinho no meio, pra você poder passar o barbante. Aí, eu vou dar uma dica que eu esquentei. Você pode esquentar um prego, essa parte toda quem faz é o adulto, tá bom? A criança vai pintar aqui, né, com o dedinho, se for fazer com tinta, mas essa parte da montagem aqui, o básico, a criança vai te auxiliar, entregando os materiais, mas quem vai fazer é o adulto, né? Então, aqui, nós vamos passar, ó, você vai passar aqui o barbante, tá vendo, ó? Você vai passar, eu fui empurrando com o lápis, você vai passar o barbante pra dentro, pra você amarrar aqui, que você vai ter a perninha, né, um pezinho. Cada tampinha vai representar o pezinho da raposa, tá? Então, você faz isso, e aí você dá um nó, que vai ficar pra parte de dentro da tampinha, tá? Ó, então, você vai dar um nó, e aí fica assim, então vai ficar o pezinho pendurado. E você faz a mesma coisa dos dois lados, tá bom? Então, aí fica o pezinho da raposa. E aí, as mãozinhas você já tem lá também no material pra você recortar. E aí, aqui você vai colar as outras partes, tá bom? Então, eu vou mostrar pra você como é que ficou, porque nós não temos tanto tempo pra isso, ó. Então, aí você cola, tá vendo, ó? Você vai colar, então tá aqui, ó. Você colou as mãozinhas, que você tem lá o formato de triângulo, a cauda. Eu recortei no pedaço de retalho branco, um pedaço aqui, né, pra enfeitar a ponta de cima com o branco, pra fazer a cauda da raposa. Aí você tem também, ó, como colocar a parte de cima, que tá tudo lá pra você recortar, a parte de cima, e a parte preta você vai recortar o focinho da raposa e os olhinhos, tá bom? Que é com a parte preta. Aí, é importante, olha, você vai precisar das varetas. Eu vou te mostrar agora a dica das varetas para você encaixar. Se não tiver os pedacinhos de madeira aí, né? Então, você pode usar, como eu fiz, o palitinho de churrasco. Eu peguei dois, cortei a pontinha, né? Aí, você vai fazer em formato de cruz. Aí, eu peguei um barbante, né? O barbante que eu tenho. Então, você faz a cruz aqui no meio, tá bom? E aí, você vai dando nó, olha. Você vai dando nó. E aí, você vai intercalando o nó pro outro lado, tá? Pra ele ficar certinho uma cruz, né, ó. Então, eu intercalei, tá vendo? E assim, você vai fazer com o barbante, ó, você vai intercalando, e aí ele vai ficar a cruz certinha, onde você vai fixar a linha, o nylon, né, ou a linha de pescar, onde você vai fixar. Em uma vareta, você vai fixar os braços, a linha transparente que vai mexer os braços, tá vendo? Aí ela fica assim, ó. Então, né, em uma você fixa os braços e na outra você fixa as pernas, tá bom? E aqui nesse espaço você vai fixar a cabeça dela pra ela ficar firme, do mesmo tamanho dos braços. Então, ficou assim, ó. Tá vendo? Aí, conforme eu mexo, a raposa anda, a raposa mexe. Se ela tiver assim, olha, você consegue fazer ela mexer os braços, né? Ela levanta, ela corre. Vamos correr, raposa.
E assim ela corre e se mexe, tá bom? E está pronta a marionete da raposa. Muito bem, façam aí e divirtam-se, crianças. Nossa, ficou muito legal, né? E ela mexe, mexe, mexe. Olha a raposa andando. E as crianças vão se divertir muito com essa marionete da raposa. Olha, ela tá correndo, olha. Gostaram, crianças? Muito legal, né? Eu também amei. E agora, né? Estamos terminando a nossa videoaula de hoje. Eu quero lembrar a vocês, inscrevam-se no nosso canal, curte o joinha sempre que você assiste a nossa videoaula do Movimento Aprender Etapa 1. Eu fico muito feliz quando você curte lá o joinha. Ativa o sininho, tá bom? Porque assim, sempre que entrar videoaula nova no canal, você já recebe o aviso e já pode começar desde as 7 horas da manhã fazer as experiências, as atividades novas com a professora Sandra, tá bom? Não esqueçam, tirem fotos, o adulto mediador tira foto, registre esses momentos, né, da criança fazendo as experiências, as atividades e manda lá para a escola do seu filho, tá bom? Manda para a professora, que elas têm me mostrado e eu fico muito feliz. E assim, né, a gente vai se encontrar para contação de história na escola do seu filho, tá bom? Muito bem, um beijo, crianças, boa aula para vocês, divirtam-se com a marionete da raposa e até amanhã. Tchau!